Agora eu tenho uns fiozinhos rosas, sabe? Pra decorar meu cabelo. Finalmente criei coragem de fazer isso, porque era meu sonho de consumo. Então se você me ver falando daqui pra frente de cabelo rosa, é porque essa é a nova eu. Mas vamos ao que interessa. Nós vamos saber um pouquinho sobre o livro As Virgens Suicidas. Esse livro que é muito complicado, que tem uma temática bem delicada e que eu recomendo que você conheça desde que esteja preparado. A gente fica tentando entender, a gente tenta, mas a resposta não é encontrada. Conheça esse drama de Jeffrey Eugenides, da editora Companhia das Letras. Lisbon nunca foi normal, e isso é fato. Mas a gente tem que ressaltar a condição da mãe dessas 5 garotas. Ela é uma religiosa convicta que acredita que qualquer rapaz que bate a porta tem o interesse de desvirtuar suas filhas e corrompê-las. E por isso, ela exige uma postura muito bizarra e extremamente radical para suas 5 donzelas da casa. Cecily, Bonnie, Mary, Teresa e Lux são as filhas dessa família que tem muitos problemas completamente encobertos por medo, por religiosidade, por etc e tal. Essas garotas não podem sair de casa sozinhas. O máximo que elas fazem é ir até a igreja ou ir até o supermercado, sempre com a mãe ou com o pai, sempre acompanhadas. Elas não podem sair de casa sem os pais. Elas não podem ir a festas. Elas não podem ouvir qualquer tipo de música que não passe no crivo dos pais. Elas não têm uma alimentação muito adequada. E muito menos têm direito de se expressar sobre o que estão sentindo. Dureza, não? A mais quieta de todas as irmãs é a Cecily, e ela é a mais reservada, ela não gosta de conversar, ela tem a sua própria linguagem ali, e ela é a primeira a partir. Ela tenta uma vez, e isso vai causar uma certa comoção no bairro, e os garotos, que sempre ficaram muito interessados pelas meninas Lisbon, vão se questionar do porquê ela tentou suicídio. E apesar da filha da Cecily já ter mostrado um sinal que não está bem, que precisa de uma mudança, os pais parecem que não enxergam a necessidade dessa alteração na rotina. E, novamente, a Cecily vai tentar o suicídio e dessa vez ela vai concluí-lo. Os pais não conseguem enxergar que as filhas estão gritando por uma mudança, elas estão cansadas dessa rotina absurda e reclusa que com certeza não faz bem para a sanidade mental de ninguém. A sensação durante toda a leitura é de enclausuramento, de depressão, mas que fique bem claro que toda a história não é narrada pela visão das meninas, mas sim pelos garotos que vivem ali no bairro e enxergam da sua maneira peculiar, exótica e bem fantasiosa, como essas garotas são. Cada uma delas acaba desenvolvendo um certo distúrbio, assim, por viver reclusa dessa maneira, né? São válvulas de escape para a constante tensão que elas vivem dentro delas. Durante a história a gente não vai saber qual foi o real motivo, né? Pra mim, tudo que elas vivem é um motivo, mas assim, não tem nada escrito comprovando por que elas se mataram ou porque elas escolheram esse caminho, não fica nada muito concreto. Até mesmo a primeira, que é a Cecily, ela não explica o porquê que ela tentou isso, ela só fala que se você entende o que uma menina de 13 anos vive, aí você não precisa fazer mais nenhuma pergunta da escolha dela. A falta de apoio psicológico, né, que elas não têm durante toda a história, você vê que elas não têm esse suporte, mesmo o suporte médico é muito falho, os paramédicos que frequentemente vão até a casa não dão um aval correto, eles são negligentes, e isso tudo vai pesando ao longo da narração. É um livro triste, é um livro que você já sabe o final pelo título, mas que é interessante como a mente pode ser complicada e como às vezes quem está de fora do quadro tem uma perspectiva diferente que não necessariamente é a correta. Eu não recomendo essa leitura para qualquer um, é uma leitura um pouco mais difícil, uma leitura um pouco mais cabeça, então esteja preparado para isso. E eu gostei porque ele retrata um assunto que é pouco conversado aí nas mídias e no geral, por esse medo, né, que a gente tem de conversar sobre a morte. Só que é muito relevante, a gente tem que conversar sobre isso e entender que as pessoas dão sinais de que estão com problemas, 99% dos casos é isso que acontece. Então a gente tem que saber trabalhar, a gente tem que buscar ajuda profissional para isso e
Foi exatamente isso e muito mais que faltou na vida dessas 5 garotas. Elas não tiveram o apoio profissional, elas não tiveram o apoio familiar, elas se viam sozinhas entre elas. Só que quando uma se perdeu, parece que todas elas se perderam e se desconectaram. Então a ausência da Cecília foi muito grande e meio que ela serviu de exemplo para aliviar essa carga pesada que elas carregavam. Eu não sei se você já leu essa obra, mas se você leu, comente aqui pra mim, pra gente bater um papo sobre isso, beleza? Se você gostou dessa resenha, deixa aquela curtida que ajuda muito na divulgação e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e me siga no Twitter, no Instagram, na fanpage do Brogodó e no Snapchat. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo e fui!